Veja no ICL Notícias, segunda edição. Saidinha na Páscoa. Moraes solta a cúpula da PM, presa por ataques de 8 de janeiro. General na mira. PSOL pede ao Ministério Público que Braga Neto seja afastado do Exército. Entregou sem querer. Surge novo nome na investigação da morte de Marielle. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você que está chegando no ICL Notícias, segunda edição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também no canal Com Brasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Nessa quinta-feira, 28 de março de 2024, quinta-feira com sabor de sexta-feira. Com sabor de sexta, um brinde de água na caneca do ICL. Ô, garoto! Aí brindemos, aí, papá, tintim. Também tenho. Tintim, aí junta, isso. Ainda não é o vinho da Páscoa. Ainda não. Hoje, mas em breve a água vai se transformar em vinho. Hoje é um dia, para mim, muito especial. Primeiro que, graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Mas hoje é aniversário, seria aniversário do meu avô Sebastião, baiano, Sebastião Pinheiro, né, que já nos deixou, mas que faria aniversário hoje. Eu quero fazer esse jornal em homenagem a ele. E hoje é o meu último dia aqui no ICL Notícias da segunda edição. Eu vou deixar vocês... Não fala assim. Para que o ICL, comigo, nós estamos preparando um novo projeto, um novo programa. Agora sim. Um novo programa. Em breve anunciaremos a todos vocês o que vem por aí. Eu espero que seja algo do agrado dessa audiência fantástica da comunidade ICL. Vai ser, e com certeza. Aqui a gente já está gerando comoção no chat, né? Como não poderia ser diferente. Triste pela saída aqui dessa mesa, mas muito feliz, porque será uma... Acho que o que vem por aí, o que vem por aí, Célio, olha... Já tem gente querendo Vale saber o que é. Ainda ainda não. Vamos preparar com muito carinho esse projeto agora no mês de abril. Eu não sei de nada. Para em breve... Só sei que o homem fica. Não nos Essa deixe, é a Chico. felicidade. Voa, Chico, Não, amo demais jamais. esse trio. Esperamos grandes novidades. Que susto, Chico. Todo mundo aqui. Começou... Não. E claro, eventualmente posso participar aqui. Claro que sim. Por favor. Algum comentário, né? Como comentarista, eu vou poder falar mais. Por favor. Querem saber de tudo. Estão dizendo, conta tudo, Chico, e não demore. Pois é, vamos em breve, né? Não, em breve estaremos aqui, então, com um novo projeto, que agora em abril será a gestação do bicho. É que a gente não para aqui, né? Toda hora tem coisa nova e aí... Tem um Chico Show por aí, hein? Tem um Chico Show por aí. Não digo nada. Estamos ansiosos, Chico. Vamos lá. A gente fica feliz, obviamente, pelo novo projeto e a gente já fica com saudade dessa mesa redonda, né? Dos lugares que eu já trabalhei, né? Que me dá mais prazer e onde eu sou mais feliz, porque é realmente uma família do bem. Há outras famílias no Brasil, né? Sim. Vamos falar de uma família que não sai do noticiário, porque não tem jeito. Uma outra família. A outra família é aquela mesmo que você conhece. Alguns chamam de familícia, verdade, né? Só são amigos de milicianos. Olha aqui, o 04. Jair Renan Vale Bolsonaro, esse menino aqui, ó. Quem ouve o Medo e Delírio, Chico Pinheiro, não consegue ouvir o nome 04 sem automaticamente uma música tocar na cabeça, né? Eu só vou fazer esse comentário aqui. O moleque aqui tem 25 anos, é um promissor herdeiro político desta família. Essa família cujo pai nunca trabalhou fora da política, né? Nunca trabalhou numa empresa privada, na iniciativa privada, nunca. Como se diz no Nordeste, nunca deu um prego numa barra de sabão. Deu um prego na barra de sabão.
E os irmãos mais velhos, o 01, 02, 03, né, que é assim que o pessoal dessa tropa de elite fala, né, também nunca trabalharam, nunca bateram prego em barra de sabão. Mas se deram muito bem na política. Dizem que compraram 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo. Inclusive o senador. Opa, é sono? Né? Aquele senador lá da ponta comprou uma casa, uma mansão de 6 milhões. Há quem diga que na avaliação da região ali vale pelo menos 3 vezes isso, vale 18 milhões. Mas é o pessoal de sorte, sabe como é que é? E sorte terá Santa Catarina, Balneário Camboriú, né? Beijo, William De Luca, né? Pois é, onde não nasceu ninguém dessa turma aqui. E nem o Jair Renan Vale Bolsonaro. Todos eles nasceram, à exceção de Bolsonaro, que nasceu em São Paulo, mas fez política no Rio, nasceu no interior de São Paulo, né? O Jair Renan também nasceu no Rio. Mas agora, nos seus 25 aninhos, arranjou uma sinecura com o senador, sabe o que é sinecura, né? Uma boquinha. É, a famosa boquinha. A boquinha, para receber dinheiro público do senador Jorge Seife, ou Saif. E foi trabalhar de assessor lá em Balneário Camboriú. Deus, pátria e família, olha aí. E o Jairzinho, Jair Renan Vale Bolsonaro 04, postou no Instagram deles, que você vai ver aqui agora. Vamos botar aí, é ele com a mamãe. Vamos ver o que é que o rapaz fala? Põe áudio, põe áudio. Mais uma vez, o PT e seus companheiros falando mal de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Ainda mais esse vereadorzinho da esquerda, que vocês tanto conhecem, o tal de Zanata. Vou fazer um convite para vocês. Vão para Venezuela. Lá sim vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá. Porque essa cidade aqui e todo o estado é maravilhoso. Tá ok? Mandar um forte abraço e tamo junto, compatriotas sulistas. Compatriotas sulistas. Escuta. Somos um povo trabalhador e honesto. E é por isso que nós saímos aqui do Rio de Janeiro e viemos para cá, compatriotas sulistas. E esse rapaz ignora que ele nasceu lá e que a família toda se deu bem em território miliciano, em vivendas da Barra Pesada, não é? E agora se lança candidato a vereador em Santa Catarina, pode, em Balneário Camboriú, está imitando o pai, né? Tá ok. Vamos para a Venezuela? Bom, muita gente pode ir para a Venezuela. Para a Hungria, eu não sei, viu? Pode ser que para a Hungria o passaporte retido, sabe como é que é? Agora, ele se tornou réu, semana passada, pela Justiça do Distrito Federal. Acusado pela Polícia Federal, Ministério Público, de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Teria falsificado a assinatura, inclusive, de um contador para forjar na sua empresa de eventos um valor maior do que a empresa fatura e tirar do Banco Santander um empréstimo que hoje está em torno de R$360 mil. Né? E aí? É este rapaz, digno herdeiro de Jair Messias Bolsonaro. Ele que, como pai, minimizou a pandemia. Eu me lembro de uma entrevista dele, Chico, na época da pandemia, que ele postou, também, viu? Né? Ele postou e disse o seguinte: foi a época em que eu mais peguei gente. O pai dizia assim: eu tenho um apartamento funcional porque eu preciso comer gente, né? Lembra? É uma elegância, né? É elegante, são elegantes. Né? E disse também, como pai, minimizando a Covid, que matou 700 mil brasileiros. Eu corro risco porque prefiro morrer transando a morrer tossindo. Pois é, nós aqui de Santa Catarina somos um povo trabalhador e honesto. É por isso que eu saí do Rio de Janeiro. Pobre Santa Catarina. Trabalhar que é bom, hein? Pobre Santa Catarina, é sabe por quê? Porque não vai faltar voto para eleger não, falta gente como ele. Infelizmente, a família vai se reproduzindo pelo Brasil. Mas é preciso que a gente conte desde o começo
a história de figuras nefastas como esse menino aqui, esse moleque aqui. Jair Renan Messias Bolsonaro. 04, nossulistas. É isso aí, Chico. Podem até votar, mas a gente avisou. É o nosso dever Eu avisei. dar ficha corrida a essa gente toda. Pois é, tá aí. É longa, né? A capivara, né, que você A capivara, Capivara a dele. famosa capivara. Tá aí. Muito bem, gente. Começamos falando de assuntos um tanto quanto indigestos e a gente vai continuar falando sobre 8 de janeiro. Né? A gente vai conversar com a Elo Vilela, ela que está chegando aqui para conversar com a gente, porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a 3 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal investigados pelos atos antidemocráticos. Aí os detalhes na coluna da Juliana Dalpiva. O Clepter Rosa, o Fábio Augusto Vieira e o Marcelo Casimiro vão ter que cumprir uma série de medidas cautelares que incluem também o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro, o Xandão, também cancelou os passaportes dos 3 coronéis e suspendeu quaisquer documentos de porte de arma de fogo, porque aí é uma medida de segurança, né? Que está entre as medidas cautelares. Elô, boa noite para você. Elô que recebeu aqui a minha mensagem para Verde e Amarelo. E o Chico Saio e o Chico Pinheiro estão combinando entre eles. E eu estou combinando com a Elô, né? Sóbrios, Boa noite, querida. Vocês estão lindíssimas. Boa noite. Aqui todo mundo combina e se complementa, isso. discorda e soma informação. E é isso que é bom, né? Boa, Elô. Mas olha, gente, o que aconteceu, né? O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes argumentou o quê? A investigação da polícia já terminou. A denúncia já foi feita. Então, eles agora estão aguardando o julgamento, que acontecerá no Supremo Tribunal Federal. A gente ainda não sabe se será na primeira turma do Supremo ou se será no conjunto, né, do STF. Agora, o ministro considera que eles não podem mais atrapalhar a investigação, porque ela está resolvida. Eles têm uma série de medidas, por exemplo, não podem conversar entre si, nem com os demais implicados nos crimes pelos quais eles são acusados, que é tentativa de golpe, tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito, omissão no dia 8 de janeiro. Então, esses crimes todos e todos os outros que são implicados nos mesmos crimes, eles não podem ter contato. Vão usar tornozeleira, tem que ficar em casa de noite, não podem sair de casa no fim de semana, não têm direito a passaporte, não podem deixar o Distrito Federal, ou seja, não é liberdade, mas é para aguardar o julgamento. E a cúpula da Polícia Militar continua detida, continua presa. Eles foram presos em agosto do ano passado. E a gente foi assim, ao longo do tempo, foi vendo o desenrolar dessas investigações e foi ficando muito claro, né, que Bolsonaro tentou que as Forças Armadas dessem apoio a ele para um golpe, não conseguiu, e usou então, ou tentou usar, a Polícia Militar do Distrito Federal como seu braço armado. A gente aqui lembra daquelas cenas da Polícia Militar fazendo absolutamente nada, pelo contrário, abrindo caminho para os golpistas passarem, chegarem à Praça dos Três Poderes e quebrarem tudo como eles quebraram. Então, é por isso que eles foram presos e agora estão aguardando o julgamento. Então, foram para casa? Foram. Estão em liberdade? Não exatamente. Muito bem, Elô. A gente também, inclusive, mencionou, né, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele mencionou o 8 de janeiro, que a gente está conversando agora, nesse evento que ele teve com o Lula hoje em Brasília, né, gente? Ele disse que os inimigos da democracia maltrataram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. A gente tem imagens aí do Emmanuel Macron fazendo o discurso dele, mas ele disse o seguinte, a gente tem a frase, né? Toda a minha comitiva e eu, frase do Macron, pessoalmente nos sentimos imensamente honrados de estarmos hoje aqui ao seu lado,
aqui ao seu lado hoje, né, neste lugar, nessa Praça dos Três Poderes, que foi atacada, destruída praticamente, ou pelo menos bastante maltratada pelos inimigos da democracia. A maneira com que Lula conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo esse debate internacional significa muitíssimo para nós, foi o que disse o Emmanuel Macron, o presidente da França. É uma colocação bastante importante, né, de uma liderança de um outro país, né, Chico? Em relação ao país, ao Brasil, né, que há pouco tempo era candidata a ser pária do mundo, até com elogio daquele Quando horroroso ministro tá à Ernesto frente. Araújo. Lembre-se como o ex-presidente tratou a mulher do Macron, a primeira-dama da diferença, França. né? De uma maneira deselegante. Paulo Guedes também andou falando O asneira. Paulo Guedes também, de maneira deselegante, antidiplomática, feia para o Brasil, né? Estilo 04, né, velho? Estilo 04. Totalmente. Estilo miliciano, assim, de terceira categoria, né? Então, o Macron e o Bolsonaro esquece, não havia relação. E vocês devem se lembrar que o Lula ainda era candidato, né? Ainda estava no começo da campanha e foi recebido com honras de Estado na França pelo Macron, né? Logo depois que ele saiu da prisão. Então, hoje, o que a gente viu em Brasília também foi uma visita muito simbólica, muito bem cuidada. Macron passeou pela Praça dos Três Poderes e, ao longo desse passeio, num grande tapete vermelho em L, ele percorreu esse caminho. Ele tinha ao lado dele pessoas do cerimonial explicando para ele o que ele estava vendo ali da praça, né? Onde fica o Supremo, onde fica o Palácio, onde fica o Congresso. Eles também destacaram muito, eu achei isso muito interessante, aquela escultura que tem na Praça dos Três Poderes, mais conhecida como os Candangos, mas na verdade ela se chama Os Guerreiros, de Bruno Giorgio. E por que eu achei isso interessante? Eles fizeram questão de destacar para o Macron que existe ali na Praça dos Três Poderes uma escultura que fala das pessoas que vieram de todo lugar do Brasil para construir Brasília, né? E isso, claro, em contraste com os que vieram para destruir no dia 8 de janeiro. Então, tudo, né, é um balé diplomático e simbólico, né? Que se fechou com essa frase, então, do Macron falando da importância desse reequilíbrio que colocou de volta a democracia nos trilhos, ou que está tentando colocar de volta a democracia nos trilhos, porque a gente continua vendo muitas ameaças por aí no horizonte, muita reticência em falar de uma maneira aberta, né, e mais contundente a respeito de outros riscos que a democracia, né, outros ataques que a democracia brasileira já sofreu, mas eu acho que foi todo um conjunto diplomático simbólico bastante interessante, muito bem trabalhado, né? Ele também ouviu uma banda de música, a Orquestra da Maré, com o Madrigal de Brasília, cantando uma peça de Tom e Vinícius, que é o terceiro movimento de uma sinfonia que foi feita justamente para homenagear a criação de Brasília. Então, lindíssima, lindíssima, com certeza. Então, eu achei que foi muito bacana todo o simbolismo da visita, sabe? Ele estava aqui em São Paulo ontem, Elu, encontrei alguns jornalistas, inclusive. Ele pretendia até fazer uma caminhada na Avenida Paulista de noite, só que estava chovendo, aí acabaram desistindo. Mas como ele estava tão à vontade na Paulista ontem que parecia conhecer mais São Paulo do que o Tarcísio de Freitas, que veio do Rio, que mal conhece o que é esse estado, o que é a cidade. Macron, juro por Deus, estava muito mais à vontade de São Paulo do que o Tarcísio. Só não está mais à vontade porque, se ele estivesse andando de carro, ele podia cair em alguns dos buracos abertos pelo prefeito. Pelo amigo dele, Ricardo Nunes. Não falta mesmo. Aí, dependendo de que rua ele virasse, ia ficar no escuro também? É verdade. É anel, né? Que chamam de Era Enel, outro mas risco, que é anel. porque hoje muitas residências na região central. Região central, gente. Região central de São Paulo, miolo de São Paulo. Voltou a ficar sem energia mais uma vez. Governador não dá um jeito, prefeito deixa para lá e assim vamos ficando no escuro.
E assim vamos ficando no escuro. É isso. Quero trazer mais um tema internacional, aproveitar a Ilô aqui para a gente falar sobre isso, porque o presidente Lula também fez algumas declarações durante essa agenda com o presidente da França, o Emmanuel Macron. Ele declarou que considera grave, esse foi o adjetivo usado pelo presidente Lula, a respeito da candidata de oposição da Venezuela ter tido a candidatura dela barrada, a Corina Lloris, né? É a principal opositora do Nicolás Maduro na eleição presidencial e ela não conseguiu registrar a candidatura dela. As eleições da Venezuela estão marcadas para acontecer no dia 28 de julho e aí o presidente Lula disse que seria bom para a Venezuela um processo democrático sem questionamentos. O presidente Lula vem colocando ali uma posição bastante ponderada em relação à Venezuela, né, Chico Sá? Colocando a posição internacional. Foi a primeira fala dele depois da posição do Itamaraty. Então, ele reafirma uma posição já saída do Itamaraty. Exatamente. Vamos ouvir a Elô foi também. Foi aquela nota do Itamaraty que fez aquela crítica, né? E que a resposta do governo da Venezuela, a gente até comentou aqui, foi de tentar separar o Lula da declaração. Dizendo que foi uma coisa do Itamaraty, da chancelaria, tal e tal. Mas hoje o Lula não deixou a menor dúvida de que a crítica, mesmo que suave, que ele fez, não saiu do Itamaraty, é um todo, é o governo, é a diplomacia que estão fazendo essa crítica. E o Macron também comentou os comentários do Lula, disse que achou a posição do presidente ótima, elogiou, então, essa postura do Lula. E eu só fico me perguntando, a gente tem visto tantas movimentações do presidente Lula fazendo acenos para a área de defesa, para os militares, para a direita, para equilibrar, né, não causar tumulto, etc., etc., que eu me pergunto até que ponto essas críticas feitas através do Itamaraty e na voz do presidente também não tem um pouco a ver com esse tipo de preocupação num ano eleitoral. A gente sabe que a direita bate muito nessa tecla. Muito recentemente o presidente Lula recebeu Maduro aqui com tapete vermelho e tudo, e foi muito criticado pela extrema-direita. Então, também não sei até que ponto não tem um pouco de jogo político nisso. Pois é, Chico, eu queria te perguntar a respeito disso, porque aqui no nosso chat tem uma ala da esquerda que critica o presidente Lula por esse posicionamento. Eu acho o seguinte, é indubitável que há que se criticar, né, assim como fazem com Cuba, o que os Estados Unidos fazem com a Venezuela. Esse bloqueio, né, é intolerável, né? O bloqueio que o império, né, os imperialistas tentam sobre a Venezuela, sobre Cuba. Agora, há momentos em que a gente tem que botar limites nas coisas. Nós temos que ver que a enorme dificuldade, não estou falando daquele Juan Guaidó, ali também... Ali era uma picaretagem completa, né? Mas há candidatos de oposição que estão enfrentando, inclusive a candidata de 81 anos, que está enfrentando dificuldades, não consegue se registrar para uma eleição que o Lula havia pedido ao Maduro que fizesse transparente, aberta, direta. Então, vamos colocar... Algumas coisas precisam ser ditas, né? Há um problema político do governo da Venezuela que não está suportando a oposição. Ele quer barrar a oposição numa eleição, né? Isso é indubitável. Há restrições a pessoas de oposição, que inclusive há várias denúncias, até da Anistia Internacional, de pessoas presos políticos. Temos que botar os pingos nos is. A Deutsche Welle, que é uma emissora alemã internacional, foi banida do território venezuelano por ordem do governo da Venezuela. E não faz muito tempo, quase que a Venezuela criou uma encrenca, ainda pode criar, com a Guiana, ocupando um território que ela diz que é dela, mas é uma coisa de 100 anos e que reacende. E aí coloca o Brasil numa situação muito delicada, se vai para um lado ou se vai para o outro. Quer dizer, você viu ali o risco de um confronto, né, de Venezuela com Guiana. A América do Sul, apesar de todos os problemas,
é um território que tem vivido em paz entre os vizinhos. A gente viu agora, ontem, né, aquele débil, não vou falar de débil mental, porque tem muita gente que tem deficiência mental e que é gente do bem, né? Mas aquele energúmeno, vamos dizer assim, que governa ou desgoverna a Argentina, né, chamar o presidente da Colômbia, o Petro, né, de assassino, terrorista assassino. Terrorista assassino. Vimos esse energúmeno, que está na Argentina, chamar o presidente do México, né, também não sei se foi de assassino, coisa que vale, sem vergonha. Por aí. Quer dizer, imediatamente o governo da Colômbia baniu todo o corpo diplomático, mandou de volta para a Argentina. Quer dizer, você vê, de um lado, a extrema-direita querendo cutucar e arranjar conflito na América Latina. E o Maduro, em vez de ficar quieto, fazer eleições, usar o prestígio que tem, se é que tem, para se reeleger democraticamente e assim ser reconhecido, vai criando problemas e tentando nos envolver em problemas. Eu acho, o Elô, podemos até discordar disso, mas eu não acho que o presidente Lula está fazendo nenhuma média, não. O presidente Lula está dizendo assim, espera aí, irmão, tem limite. Você tem que respeitar certas práticas do jogo. Imagina se fosse o Maduro, que por uma trampa, para falar expressão espanhola, se por uma trampa da justiça fosse preso em Curitiba por 500 dias, hein? Né? O presidente Lula esperou o devido processo legal. Né? Agora, o Maduro, sabe, eu acho que eu tem uma posso problematizar isso um pouquinho vontade, só? Mas eu acho totalitário. Só dar uma, né? uma tanto ditatorial. complicada nessa história. Vamos. Pois é. Agora, às vezes eu fico pensando assim, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Porque se não houvesse um embargo assassino, né, na Venezuela, qual seria a situação econômica da Venezuela? Qual seria a força que a oposição teria se as coisas estivessem andando de acordo? Isso é desculpa? Não é desculpa, eu só estou tentando complicar a situação para dizer que a gente não sabe o que seria a Venezuela se não fosse o embargo. Claro. Então, também é complicado isso, porque você não consegue força política se você tem que manter a população 20 anos fazendo um esforço danado, se unindo da maneira que dá para sobreviver ao embargo. Então, a população também cansa, né? E as pessoas fogem. Não estou dizendo que isso justifica a prisão de ninguém. Só estou querendo tornar a coisa um pouco mais complexa, entendeu? Mas nem banir da Venezuela um veículo de imprensa correto, respeitável, mais respeitável do que muitos que existem aqui no Brasil, como a Deutsche Welle. Por quê? Porque a Deutsche Welle fez uma reportagem que levantava suspeita de ligação de gente do governo Maduro com o narcotráfico. A Deutsche Welle fez, né? E ofereceu a todos eles o direito de resposta, de explicações. Não, fecha o escritório e manda o pessoal embora da Venezuela. Quer dizer, isso a gente não imagina no Brasil. Não pode. Não pode. Então, não estou falando só da questão das eleições, que eu também acho muito estranho, sabe? Faça eleições abertas e vamos. E se ganhar a oposição ao Maduro, que vá para a oposição e faça, não é? Eu acho que aí a gente tem que ver o que está acontecendo ali. E a gente não pode entrar nessa briga, né, assumindo um lado e endossando coisas, sabe, que não fazem bem à América do Sul. Inclusive essa questão da Guiana, que eu também, sabe, não consigo dizer. Essa questão o Brasil negociou com bastante calma, né? Conseguiu arrefecer os ânimos e fazer uma negociação. Mas não precisava bastante disso, tranquila. Né, Lu? Não precisava disso. Né? E agora, eu só tenho um pouco de dúvida a respeito de como o governo brasileiro deve lidar com a situação política interna do vizinho. É delicado também, é uma questão delicada e também só quis problematizar isso um pouco para a gente também não tirar do contexto histórico em que a Venezuela se encontra, que não é moleza, né?
Mas governos totalitários e ditadores usam na direita e na esquerda, né? Se é que a gente pode chamar de esquerda o que tem na Coreia do Norte. Na Arábia Saudita, a gente faz discurso, né? O governo brasileiro faz discurso a respeito. Não, claro, mas também ele não é nosso vizinho. Enfim, complicado. Eu não gosto de censura à imprensa, de perseguição a jornalistas, de limitações à oposição e nem de confrontos com países vizinhos. Não gosto nada disso, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Eu espero que o Maduro tenha entendido o recado, né? Se é que ele realmente é Maduro. Que foi um primeiro recado, né? Eu acho que o Itamaraty e o Lula foram pacientes ao longo da história recente. Eu não gostaria de ver o governo brasileiro, o presidente Lula, tendo que bater realmente de frente com o governo da Venezuela. Mas, de fato, acho que também Acho não é que um nem ele desejo fará isso, exatamente. né? Eu acho que vão pelos mas é bom que o canais Maduro, diplomáticos. entre num comportamento um pouco diferente. E o Maduro sabe que precisa contar com o Brasil também, né? Ele sabe a importância que o Brasil tem para ele, na relação dele com o resto da região e com o resto do mundo. O Brasil sempre teve esse papel de fazer a ponte da Venezuela, desde o governo Chaves, com o resto do mundo, especialmente com os Estados Unidos. Então, existe aí uma dança, né, de interesse mútuo. Gente, muito bem, vamos continuar conversando com a Elô depois. A Elô vai voltar para falar sobre Gaza, que a situação lá continua muito grave. E aqui a gente não deixa de falar a respeito disso. Não esquecemos e vamos continuar falando. Aqui no nosso chat, as opiniões também estão divididas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre assuntos internacionais e a Elô volta com a gente. Então, Elô, um beijo, até daqui a pouco. Até já, pessoal. Um beijo. Elô. Aqui, só para dar aqui alguns pitacos da nossa audiência, né, da nossa comunidade OCL, aqui o Elias diz, as críticas ao Lula, ele estava falando a respeito de Lula querer se juntar ao Centrão, ele usa esse termo, né? Juntar com o Centrão, com União Brasil, Republicanos, PP de Lira, tem feito acenos ao pior que existe da burguesia. Ele aqui falando por conta... Mas aí não é querer juntar, não. Não aí é opção, sobrevivência. né? Exatamente. Aí é sobrevivência, viu, meu querido? É para escapar do Congresso. O negócio lá não é fácil, não. Não é muito fácil mesmo, não, Chico Sá. A Rita Duarte está falando que nesse mundo atualmente vazio ou quase de grandes líderes e estadistas, o Brasil devia se orgulhar de ter um líder assim. Enxerga os erros, mas dá orgulho caminhar para os avanços. A gente estava falando agora há pouco sobre a gestão anterior, né, bolsonarista, que colocou o Brasil numa posição de pária internacional. Muita gente falando sobre soberania internacional, a situação da Venezuela, enfim, nossa audiência aqui comentando a respeito disso. E a gente estava aqui com a Elô e o Chico, né, os Chicos também, falando a respeito dessas contradições que existem. Vamos conversar com o Guilherme Amado agora, voltando a falar de assunto internacional, falando de Emmanuel Macron, né, o presidente da França, que fez um discurso também junto com o presidente Lula, e a gente vai também trazer aqui uma foto um tanto quanto curiosa, mas primeiro eu vou dar boa noite para o nosso querido Guilherme Amado, que já está aqui com a gente. Boa noite, Gui, prazer falar contigo mais uma vez. Boa noite, pessoal. Time todo completo. Muito bom encontrar vocês aqui. Completíssimo. Boa noite, Amado, querido. Guilherme Amado. Vamos lá. Vamos falar sobre essa quantidade de fotos aí, né, do Lula ao lado do presidente da França. Só que tem uma que ele não saiu, que talvez tenha sido uma das mais curiosas, né? Cadê a foto aqui? Vou pedir para a nossa produção, para o Gabriel Vento colocar aqui. Foi uma que saiu no perfil do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Que alegria para o Rio de Janeiro receber o presidente da França, Emmanuel Macron. Sua visita fortalece os laços entre o Brasil e a França, tudo mais, falando de parceria econômica. Só que aí tem uma foto, né, que aparece o Macron apertando a mão do Cláudio Castro e tem uma mãozinha ali que a gente conhece muito bem, né? Na qual falta um dedo, mas na foto está faltando o resto do corpo, né? Parece que Exato, parece a mão que do o Cláudio próprio Castro Macron. olhou o dedo que falta do Lula, que ele perdeu E o Cláudio no trabalho, Castro e falou, vou cortar o resto do cara, né? escolheu essa foto, né, o Cláudio Mas Castro. o Lula está mais do que se tivesse por inteiro, né? É o que, quando a gente estuda
língua portuguesa, chamam de metonímia, a parte pelo todo. Essa mão é o todo do Lula, né, praticamente. Acabou, Cláudio. Exato. Claudinho Castro acabou. Você quis cortar o Lula, mas essa mão é uma presença gigantesca no meio da foto. Eu queria chamar alguém para essa conversa para perguntar, foi só uma coincidência esse corte, Guilherme Amado? Não, né? Assim, foi um corte um tanto... Mas acabou ficando mais interessante. Sim. Então a gente não estava nem falando disso aqui, né? Mas revela... Gente, o pior é... Esconde o Lula e o pior revela muito do Cláudio Castro, né? Revela. Mas então, de manhã eu participei do N1, a gente falou dessa foto. E eu tinha a informação errada, pela metade. Então é bom de voltar a ela. Não foi corte proposital. O Cláudio Castro jura de pé junto que não foi. Ele diz o seguinte, que... E aí tem... Me ligaram lá do Palácio e eles têm um argumento plausível para se acreditar no Cláudio Castro. Que eles disseram o seguinte, que os bolsonaristas estão batendo no Cláudio Castro. Porque botou o Lula na timeline dele, né? E assim, botasse o pé do Lula, o cotovelo do Lula, até uma parte do rosto do Lula, dependendo de onde fosse, ninguém ia saber que era o Lula. Mas a mão que não tem... Se fosse a mão que tem os 5 dedos, ninguém saberia que era o Lula, né? Mas disse que só tinha 2 fotos, só foram feitas 2 fotos, realmente. Não era o fotógrafo profissional que fez essas fotos, era alguém da equipe lá do Castro, só fez 2. E as 2 são assim, dessa maneira, parecendo a mão do Lula, e verticais, né? A pessoa tentou, o fotógrafo, o autor dessa foto, tentou cortar o Lula, tentou fazer uma foto aproximada do Cláudio Castro com o Macron. Só que o Lula meteu a mão no meio na hora. E aí saiu e o Cláudio Castro está apoiando os bolsonaristas, mas ele jura de pé junto que não cortou. E faz sentido que, assim, melhor para ele seria realmente que ele não colocasse nem a mão do Lula na timeline dele, que os bolsonaristas estão batendo nele. Mas não teve jeito, o Lula se fez presente ali com a mão. Agora o Cláudio Castro fica no seguinte dilema, né? Ou eu mostro uma foto minha com o Lula, para mostrar que eu respeito o nosso presidente, e aí resolvo o problema, mas aí eu crio um problema com os bozoloides todos, vai ser uma encrenca, então... Se correr o bicho uma cerimônia, pega, né, oficial, o governador, o presidente de um país estrangeiro... Tá, fazer uma foto formal? Faz uma foto decente, isso não pega mal para ninguém, faz uma foto mais bonita possível e publica. Deixa esses caras falando aí, né? Pô, o governador não tem autonomia para fazer uma foto com o Lula. Tá patrulhado. Lembra do Tarcísio? Quando o Tarcísio negociou na reforma da Previdência, apanhou pra caramba. Quando o Tarcísio participa de evento do lado do Lula e é educado só, não faz nada mais do que a obrigação dele, apanha pra caramba também, né? Porque o tipo de político que essa turma gosta é aquele Bolsonaro que não falava com Dória, vocês lembram? Uma loucura. Uma loucura. O presidente da República porque a gente esquece o país que a gente vivia. O presidente da República não falava com o governador de São Paulo, gente. Assim, o equivale se o Biden não falasse com o governador do Texas, sei lá. Exato. Nem o Trump fazia isso. O Trump falava com o governador da Califórnia, que era democrata, com o governador de Nova York, que era democrata. Óbvio que falava. Não falava com o governador de São Paulo, mas falava com o miliciano, condecorava miliciano, né? Exatamente. Uma loucura. Ele chamava o Dória de calça apertada, quando se referia a ele. Uma reunião explodiu com o Dória, lembra? Numa reunião na pandemia. Sim. Começou a discutir, uma reunião para discutir a pandemia, os governadores do Sudeste começou a gritar com o Dória, virou um bate-boca, a reunião teve que acabar. E gente aos milhares morrendo todo dia. E ele furioso com o Dória, por uma enorme qualidade que o Dória tem. Que é lutar pela vacina. Na hora que o Dória acertou uma, né? Na hora que o Dória acertou uma, o cara corre. Seguindo, eu estava citando hoje aqui o 04, né, o Jair Renan, que falava: eu prefiro morrer transando a morrer tossindo.
né? Porque foi a época mais feliz, que eu Meu mais... Deus do É céu. um Eu canalha, mais peguei né? gente. Não é um canalha porque não tem Agora, estatura para ser um Como é canalha. que é um isso foi canalhinha, né? presidente? Isso vai deixar É um um canalha herdeiro. porque não tem estatura. Agora a gente Não é pode até dar canalinha. risada, mas na época isso era de um absurdo. Era tão grave uma frase triste, dessa. é grave, né? É isso. Ô, Gui, também tem informação sobre o caso Marielle, né? Eu acho que tem informação nova aqui, muito interessante sobre o caso, porque é o seguinte, houve uma audiência com a participação dos 3 presos pela execução da Marielle, né? E acabou levantando suspeitas sobre mais um delegado do Rio de Janeiro. Gente, parece que a história não tem fim, né? A informação é do Lauro Jardim, do jornal o Globo. A matéria diz o seguinte: o Elcio Queiroz, o Rony Lessa e o Maxwell Correia, sabe? Bombeiro. O Suel, o bombeiro, eles prestaram depoimento por vídeo, né? Na vara especializada em organizações criminosas do Tribunal de Justiça. E quem participou também, é aí que é a coisa interessante de toda essa história, foi a mulher do Maxwell, e aí ela pediu autorização para falar diretamente com o marido. E aí, nessa conversa, ela informou o Maxwell da operação que prendeu esses 3 suspeitos agora de mandar matar a Marielle, né? O Chiquinho Brazão, o Domingos Brazão, portanto, o deputado e também o conselheiro do TCE, né, do Estado do Rio de Janeiro, e também o delegado Rivaldo Barbosa. E aí, nesse momento, gente, aí que está o negócio. O Suel perguntou se não prenderam também o delegado Daniel Rosa. Nessa hora que eles estavam conversando, que foi chefe da Delegacia de Homicídios entre 2019 e 2020, responsável, inclusive, pela investigação do assassinato da Marielle. Aí, o nome do Daniel Rosa, ninguém tinha levantado, não tinha sido mencionado no relatório da Polícia Federal, que serviu de base justamente para a prisão dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Ou seja, uma conversa ali, né, Gui, que aconteceu sem querer e que entregou o nome do Daniel Rosa. Uma loucura isso. Eu falei com fontes da Polícia Federal, eles souberam pelo Lauro Jardim, estão tentando confirmar os detalhes mesmo, se foi exatamente como o Lauro contou, nos mínimos detalhes. É uma grande surpresa para a Polícia Federal, eles não tinham informação de que o Daniel... Eu estou ouvindo um telefone aqui, acho que deve ter um áudio vazando aí. Foi novidade para eles e agora, enfim, tem que investigar e ver se o Daniel também tem a ver, né? Agora, uma coisa é certa, isso é líquido e certo, e talvez o Daniel Rosa seja o primeiro. Vai se chegar mais gente, é inevitável. Por quê? A obstrução, ela precisava de gente executando a ordem do rival. Todas essas pessoas, né, que executaram as ordens do Rivaldo para obstruir a investigação, elas foram enganadas? Ninguém sabia que estavam obstruindo? Tanto que tem que é o Giniton, né, que é o autor daquele livro, em que conta um monte de coisa, que foi um dos delegados Giniton do caso. Lages, né? O Giniton, né? Eu falei Giniton, falei errado. O Giniton, ele não foi preso, né? Ele está sendo investigado. Então, tem que se ver também se ele mesmo não vai entrar, e agora possivelmente o Daniel Rosa. Agora, tem uma coisa importante que você, Gabi, foi muito precisa na sua fala, que você falou, os suspeitos de matar a Marielle. Quem lê os autos vê que foi isso mesmo, e está muito claro que o caso foi solucionado. Mas a gente tem que ter só o cuidado nesse momento, e aí o cuidado é importante até para cobrar das autoridades, é que nesse momento eles só são suspeitos, não tem nem denúncia, né? Então, ainda tem o Paulo Gonet que denunciar, ainda tem que ser analisada a denúncia, eles têm que se tornar réus, depois tem o julgamento, então tem um processo. Eu entrevistei Marcelo Freixo no domingo, no dia da operação, e falei, perguntei, Freixo, agora a gente entra numa nova fase do caso, né? Que é também cobrar as autoridades de celeridade, né? De que a coisa ande e tal. Ele pontuou, ele falou, o relator do caso não é exatamente uma pessoa conhecida pela morosidade, o Alexandre de Moraes. Exato. Realmente, não dá pra gente falar que o Alexandre de Moraes é moroso. Mas
eu acho que a gente tem que sim cobrar as autoridades para que a justiça seja completamente feita. Hoje eu falei com uma fonte do Rio de Janeiro, político do Rio de Janeiro, que tem um grande trânsito no Congresso Nacional, e ele me disse que a informação que ele tem é que o clima estava para soltar o Chiquinho Brazão. Eu tomei um susto, eu falei, olha, como assim soltar o Chiquinho Brazão? E aí ele disse que esteve essa semana na sessão, que foi analisada, que foi jogado para semana que vem, e que vários deputados estavam com raciocínio de que tinha que ser fiel ao que está na letra da lei. A letra da lei diz que um deputado, um parlamentar, um senador, um deputado, só pode ser preso no exercício do mandato se for crime em flagrante e inafiançável. E isso não é o caso do Chiquinho Brazão, definitivamente não é, porque não foi em flagrante e não é um crime inafiançável. Então isso pode ser um fato importante da semana que vem, a gente tem que ficar atento e quem tiver capacidade de pressionar os seus deputados, que pressione, porque se a lei diz isso, assim, a lei diz isso, realmente está certo, mas eu tenho uma visão que a lei, nesse caso, ela está errada e o STF, se entender na sua maioria que cabe prender, pode, claro, até porque a última palavra na Constituição é do STF, é assim que está estabelecido, né, na nossa configuração constitucional, o STF tem que ver isso, porque deixar esse camarada solto, depois de 6 anos de obstrução, é um absurdo. Um absurdo. Eu não acho que é o tipo de pessoa que tem que responder liberdade. Por mais garantista que eu seja, por mais zelador do direito de defesa que eu sou, mas eu acho que o Chiquinho Brazão não tem condições de ficar solto. Tem prova ali suficiente para condenar ele. É questão do caso andar, haver denúncia, haver aceitação da denúncia e ele ser condenado. Se ele responder em liberdade, eu acho que é um absurdo. Difícil responder liberdade, né, Amado? Chico, mas há uma movimentação muito forte. Você vê que o Arthur Lira, né, Guilherme, já foi para o Ministério da Justiça. Tem o deputado do Novo, acho que creio do Pará, né, segura a história, a votação. Então, criou-se uma dificuldade aí, não é, Guilherme? Tem uma dificuldade no ar. Não, tem um movimento para soltar. O deputado do Novo, né, Chico? Isso. Tem um movimento para soltar o cara. Inclusive, alguns pensam em cassar o mandato dele para que ele deixe a esfera do Supremo e vá ser julgado em primeira instância. Imagina, cair na mão de juízes, desembargadores do Rio de Janeiro, que você não sabe na mão da primeira instância do Rio de Janeiro. Pois é. É melhor dar logo o passaporte e mandar embora, né? Mas como está, ao que tudo indica, evidente para a Polícia Federal, que ele foi responsável por obstruir investigação várias vezes, aí é prisão preventiva, ele está cumprindo a preventiva. E o ministro Alexandre de Moraes não tem nada que soltar. Não vão soltar. Você tocou num ponto, Chico, que é um argumento muito importante. Ele obstruiu, e obstrução é previsão de preventiva, né? Exato. É um dos casos previstos para justificar a prisão preventiva. Por que o ministro haveria de soltá-lo? Porque o Lira fez pressão? O que eles, deputados e senadores, alegam é que eles, na lei, na Constituição, né, na lei não, na Constituição, eles têm o direito previsto na Constituição de só ser preso um crime em flagrante. Só que eu sempre achei isso um absurdo. É um absurdo. Foi o caso do Aécio. Vocês lembram? O Aécio havia pedido de prisão, e aí se votou antes de prender, porque também não era flagrante. É um completo absurdo. O Delcídio foi preso porque era flagrante. Né? Em outros casos era flagrante também. Só que isso é o tipo de coisa que a gente, como um país, a gente tem dificuldade de se organizar por mudanças específicas, né? E pressionar os legisladores por mudanças específicas. Mas é o tipo de coisa que tinha que ter um movimento na sociedade. Deputado e senador não é supra-cidadão. Né? Assim, se é o STF que está mandando prender, acho que talvez, e é para isso que eles têm um foro lá, para crimes que são executados durante o mandato.
Então, o juiz de primeira instância não poderia fazer isso, porque ele não poderia fazer esse julgamento, né? Ele não julgaria um crime cometido durante o mandato, né? Agora, é porque o Chiquinho Brazão, eu estou falando agora, eu estou pensando, o Chiquinho Brazão ainda tem esse dificultador, né? Vai se questionar. A defesa do Chiquinho Brazão vai questionar se vai ficar no STF. Porque hoje o entendimento vigente no STF não justificaria também estar no STF. O entendimento do foro privilegiado é que só fica lá o crime que foi cometido durante o mandato. Não é o caso do crime do Chiquinho Brazão. Talvez a obstrução, sim. A obstrução está ocorrendo ainda, né? Talvez o STF vá por esse caminho, né, gente? A obstrução está ocorrendo. Então, se está ocorrendo, foi um flagrante. Pode ser por aí também. Não, tem uma coisa. Não precisa ser flagrante. Se a obstrução justifica a preventiva. Descobriram agora que é obstrução, então, preventiva nele. Eu não acredito que nem o Alexandre de Moraes, nem a maioria dos ministros do Supremo, ninguém vai concordar com aliviar a barra do Brazão agora, tendo ele evidências de que ele obstruiu, né? E um crime que choca o Brasil e o mundo. E lembrando que esse Brazão já foi preso, hein? Ele foi preso naquela operação. Foi o Domingos. Foi o Domingos, o Chiquinho, o Domingos, tem razão. Não, você falou, Chico, é um escândalo internacional. Se o Chiquinho for solto, é um escândalo internacional, responder liberdade depois de 6 anos de obstrução. A Marielle, ela se tornou um símbolo, sim, da luta de pessoas negras, por direitos, por melhores condições de vida no mundo. Então, você perguntar para a Angela Davis sabe quem é a Marielle, já citou a Marielle em entrevistas. Ela se tornou um mito, ela se tornou um Chico Mendes, né? É um absurdo se o Chiquinho Brazão ficar solto, assim. Será revoltante se isso acontecer na semana que vem. Só seria solto se o governo fosse ainda o governo do Bozo e ele fizesse... Não, mas aí nem teria chegado o nome dele, né? E fizesse a graça que ele fez com o Daniel Silveira, né? Não, vamos dar graça para ele, até porque o Bozo e a família de Jair Bolsonaro toda fez campanha com ele, com o Chiquinho, com o Domingos, com a Brazãozada toda, né? Exatamente. Muito bem, vamos seguir por aqui. Guilherme Amado, meu querido, muito obrigada por hoje. Um beijo, Gui, até a próxima. Valeu, gente. Bom feriado para vocês. Bom Aproveita feriado, a Páscoa querido. para suas famílias e até semana que vem. Até semana que vem. Boa Páscoa, Valeu, querido. Até mais. Gente, a gente tem falado aqui sobre democracia, né? Muito sobre democracia. Nessa semana a gente está lançando uma convocação, a gente já lançou essa convocação, o golpe nunca mais, para a gente ficar vigilante em relação à nossa democracia. E essa corrente pela defesa aqui da democracia começou na segunda-feira e está crescendo, muita gente se juntando a nós nesses últimos dias. A gente tem 2 novidades muito boas para anunciar de 2 pessoas que estão do nosso lado aqui no ICL, no combate à desinformação também e na defesa da democracia. Uma das novidades a gente conta agora e a próxima a gente conta no final do programa, que a gente gosta de um suspense também, né? Vamos assistir um vídeo aqui para falar sobre uma delas. Vamos lá. Is it possible for the United States to be completely uninvolved in such a situation? O embaixador norte-americano no Brasil era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. There's no doubt that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Era um clima de tensão. Os Estados Unidos não admitiriam uma outra Cuba. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment.
hein, Chico? Olha, Camilo Tavares? esse filme é dos documentos, né, mais reveladores que a gente tem sobre o golpe de 64. Filmaço. O golpe de Estado de 64. O Camilo Tavares, um jovem cineasta, tem 52 anos. Eu falo jovem porque nasceu em 71, né? Quer dizer, nasceu já quando a ditadura já estava em alto estilo de torturas e tudo mais. E o filme, ele foi começar a mexer com esse filme já nos anos 2000, 2004, 2005, que ele começou a pensar no filme. E ele foi aos Estados Unidos e ele vai contar como é que esse material chegou à mão dele, como é que ele fez o filme. Gente, eu já vi esse filme várias vezes. Eu recomendava a alunos de jornalismo, recomendo a todo mundo. Nós vamos mostrar domingo, você vai ver às 8 da noite aqui no ICL, e depois eu fiz uma entrevista, já gravei uma entrevista com o Camilo, contando a história, making of, os bastidores desse filme. Lembrando que o Camilo é filho de Flávio Tavares. Você conheceu o Flávio? Conheci Flávio Tavares. Flávio está com 90 anos, baita jornalista, né, que foi preso pela ditadura, foi torturado, teve que se exilar do Brasil. Por isso, Camilo, por exemplo, o cineasta, nasceu no México, nasceu no exílio. Então, são histórias muito interessantes. E eu quero até fazer mais coisas com o Camilo, né? O Camilo está se aproximando bem aqui do ICL. Ele fez um outro filme, O Dia que Durou 21 Anos, parte 2, que se chama O Grande Irmão, seria em inglês The Big Brother, que é a participação da ditadura brasileira, principalmente dos militares, no golpe que o Pinochet deu e levou à morte o Allende no Chile. É impressionante como que a mão e as botas dos milicos brasileiros e as mãos de diplomatas e tudo se meteram para arrasar com a democracia do Chile. Então, não vamos perder isso, não. Domingo, 8 da noite, o filme dura 1 hora e pouco só. 1h10, parece. E logo depois o papo com o Camilo, imperdível. Muito bom, Chico. Só para as pessoas saberem, essa transmissão, a do filme, né, vai ser aberta para todo mundo, gratuita, mas para garantir a vaga na conversa, né, nessa conversa que você teve com o Camilo Tavares, aí o pessoal precisa fazer inscrição. Eu acho que é fundamental. Exato, é facílimo. É de graça, é só clicar aí. icl.com.br/cinema para você garantir a sua vaga e também para você poder assistir essa conversa imperdível do Chico Pinheiro com o Camilo Tavares, que vai acontecer no domingo, às 8 horas da noite, sobre o dia que durou 21 anos. Excelente, muito bom. Eu já estou ansiosa para assistir também. Um dia que é muito importante para todos nós, né? Para falar de 31 de março. Exato. Véspera do dia 1º também, que o dia 1º também é o dia oficial. O dia oficial do golpe é dia 1º, dia da mentira. Bora então seguir aqui, vamos voltar a falar com a Heloísa Vilela? Sabe por que o golpe foi 31 de março e não dia 1º? É só porque é o dia de mentira, não. Tem mais? Não, tem. É porque o general Mourão, não esse que está aí, o Olímpio Mourão Filho, né, que é o general que primeiro marchou com tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, o general Mourão era um homem supersticioso. E o dia 1º era dia de lua minguante. E ele achava que lua minguante dava azar. Então, ele antecipou a saída, saiu na noite do dia anterior, do dia 31, para não começar nada na lua minguante, você vê, né? Começar nada no dia 1º. Isso, o general Olímpio Mourão Filho, que foi o cara que, quando era capitão, falsificou um documento inventando um plano Cohen para justificar a perseguição de Getúlio aos comunistas, né? Ele era integralista, o capitão Mourão. E depois terminou a vida, né, melancolicamente, dizendo: eu não passo de uma vaca fardada. A vaca foi porque ele... Castigo da história. Pois é, ele não conseguiu as mamatas da ditadura. Muito bom. Vamos voltar a falar dos dias que Bolsonaro ficou a mimir na Embaixada da Hungria, gente? Elô Vilela está de volta.
Eu não sei se é porque eu estou vendo uma série agora que chama na Netflix. Tá tentando lembrar o nome, vou tentar te ajudar. Ponto alguma coisa, um segundo, mas é sobre a Guerra Fria. E não sei se é porque eu vi muitas imagens de embaixada, viu, Elô? Muita gente escondida. Ponto de virada? Ponto de virada. A ponto bomba de virada. e a Guerra Fria. É uma longa série incrível, né? Recomendo. Mas eu vi muita cena de embaixada, gente escondida em embaixada, dinheiro saindo de embaixada, evasão de dívida de embaixada, que eu não engulo essa história do Bolsonaro como uma historinha só engraçada ou uma atrapalhada. Eu acho que essa história da embaixada vai ser fundamental para explicar toda a mutreta. Você acha que tem método aí, né? Eu acho que é muito pesada. Ninguém vai se esconder numa segunda-feira de carnaval numa embaixada da Hungria de um parceiro, um parça da extrema-direita. E tem mais, o Carlos né, chegando Chico? com mala depois. E tem mais nisso, porque a gente vai falar... Tem, Elô. Porque olha só, ele fez um pedido para o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, em março, antes de passar essas 2 noites na Embaixada da Hungria, ele pediu autorização, para quem não se lembra, a gente até já falou isso aqui no CL, para ter o passaporte dele de volta, porque ele queria ir para Israel em maio, né, a convite do primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Agora, Elô, se antes essa conversa já sobre a embaixada, essa história do asilo na embaixada estava difícil, quais são as chances que o Bolsonaro tem agora de ir para Israel em maio, né? Zero. Ninguém vai dar passaporte. Fazer turismo de guerra em Israel? Fazer turismo na faixa de Gaza? Espero que não tenha chance alguma, porém, ele pediu novamente, ele fez um segundo pedido por esse passaporte. O primeiro foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para análise, e ele até agora não teve passaporte nenhum. Depois do que aconteceu ali na Embaixada da Hungria, acho impossível que ele consiga, porque não tem motivo algum para deixar ele sair do país. Ele está proibido de sair do país. Ah, não, vou fazer uma exceçãozinha só porque o Netanyahu pediu? Faça-me um favor. Isso sim seria ilógico, como disse o advogado dele ontem. Agora, eu concordo com você, Chico Sá. Essa história aí é mais complicada. E vou dizer outra coisa. Se lembra quando o Bolsonaro se candidatou a presidente, que a gente achava graça? Que era piada? Que não era sério? Que agora uma dormidinha na embaixada é engraçada? Engraçada não. Tem coisa mais séria nisso aí. Embaixada de um país é o lugar melhor para você guardar algum segredo. Porque a Polícia Federal não vai poder entrar na embaixada. Exatamente. Guardar documento, guardar dinheiro, guardar qualquer coisa que você queira esconder. Porque eles não jogaram tudo no mar, lá em Angra dos Reis, quando teve aquela primeira batida da PF. Ali não deu tempo de jogar tudo no mar. E uma embaixada é perfeito para guardar documento secreto, para mandar dinheiro para fora. Para falar por telefone. Para falar por telefone com quem não pode falar, para receber documento. Olha, ele foi para um território sagrado, perfeito. Olha, Pei, é covarde. Um presente ou outro que ficou na casa do Piquet e que ainda não foi devolvido para a Polícia Federal. Aliás, o Piquet está passando batido nessa história. Joias que não foram devolvidas ainda. É muito estranho, né? O Piquet tem passado batido dessa história. E tem um outro Piquet que mexe com imóveis lá na Flórida, que me disseram que tinha que investigar, porque parece que ele comprou muitos imóveis lá, inclusive para a família Bolsonaro, para gente ligada a parentes de Mauro Cid. E esse Piquet lá da Flórida não é nem da família do Nelson Piquet, ele é só tão amigo, tão admirador de Nelson Piquet, que ele incluiu o Piquet no nome. Mas é o cara que recebeu o Bolsonaro quando ele fugiu para a Flórida. Tem que investigar essas coisas todas, o que está ao redor, né? Agora, eu acho que o Bolsonaro foi para lá com medo de ser preso, sim, sabe? Sim, cagão. Agora, eu acho que... Para usar a expressão do Braga Neto, cagão, medroso, covarde, opa, pode aproveitar o carnaval. Eu acho que a pergunta que a Gabi estava fazendo aí tem todo sentido, assim. Ele vai fazer o quê lá? Fazer turismo de guerra? Porque, tudo bem, é aniversário da declaração de independência, é declaração de que vamos tomar o território dos palestinos, mas enfim, isso é uma outra história. Mas é uma data, né, histórica para Israel e ele quer ir lá participar. Agora, o governo de Israel vai comemorar o quê no meio dessa guerra?
né, no meio dessa matança e no momento em que ele está mais isolado do que nunca e está cada vez mais isolado, né, com o Tribunal Internacional lá em Haia hoje determinando que Israel tem que cumprir a determinação de permitir que entre ajuda humanitária, porque há um mês, quando o tribunal tomou aquela decisão de que eles tinham que permitir, os juízes hoje disseram por unanimidade, naquele momento havia o risco de fome, das pessoas entrarem num processo que iam morrer de fome. E esse processo agora já começou, já está instalado, disseram os juízes. Então Israel tem a obrigação de... Então foi uma ordem. Se Israel vai cumprir, ninguém sabe, mas essa foi a determinação hoje do Tribunal Internacional. Importantíssimo, Elô, você entrar nesse assunto, porque hoje foi mais um dia, né, de notícias sobre violação de direitos humanos em Gaza. Uma reportagem da Reuters que me deu, assim, um enjoo de falar sobre isso, mas destacando que soldados israelenses publicaram diversas fotos nas próprias redes sociais deles com roupas íntimas femininas de mulheres palestinas. Eu, vendo essas fotos, eu fiquei assim, com o estômago revirado, né? E também, outra notícia importante, acho que também é bom você comentar, Elô, é que até o New York Times, né, que tinha publicado reportagens sobre violência sexual cometidas pelo Hamas, agora está apresentando correções, não é isso? Exatamente. O New York Times publicou uma matéria em dezembro do ano passado. Depois eles explicaram que a matéria foi feita por uma pessoa que eles contrataram como freelancer, não era uma pessoa do staff, mas enfim, deram uma matéria enorme, capa do jornal, dizendo que o Hamas usava o estupro como arma de guerra e que várias mulheres israelenses teriam sido estupradas no dia 7 de outubro. Resta agora saber de onde vieram as provas, porque o próprio New York Times publicou uma matéria nessa semana que passou, dizendo que surgiu um vídeo, veio à tona um vídeo que desmente as informações do paramédico que deu a eles essas informações. Acontece que o paramédico é do Exército de Israel e várias informações a respeito desses famosos estupros vieram de pessoas do exército israelense. E quando você vai checar, tem foto, não tem foto, nada bate. Então, eu não estou querendo dizer com isso que não houve abuso, que não houve violência e tal. O que eu estou dizendo é que o governo de Israel, o exército de Israel, segundo essas reportagens agora estão mostrando, mentiram abertamente para criar uma imagem negativa dos militantes do Hamas, o que é uma prática há várias décadas, é o que se faz com os palestinos. Qualquer livro sério que você pegar a respeito da história dos palestinos, você vai ver a construção histórica que Israel fez a respeito do perfil do palestino, demonizando, desumanizando os palestinos. Agora, o que a Al Jazeera mostrou, essas imagens que você falou, Gabi, são realmente revoltantes. A ONU, a Comissão de Direitos Humanos, representantes da Comissão de Direitos Humanos da ONU disseram que isso é humilhante para as mulheres palestinas e para as mulheres do mundo inteiro. Agora, horripilantes são as imagens exclusivas que a Al Jazeera mostrou hoje, que você vê dois homens, um em um momento, outro em outro, andando na praia em Gaza, em direção aos militares, com bandeira branca, e aí você vê um tanque se aproximando, eles são alvejados, são assassinados, caem na areia da praia e vem uma retroescavadeira para pegar areia e jogar e cobrir os corpos. É isso. A gente não tem falado do que está acontecendo em Gaza, porque é muito difícil descrever o que está acontecendo lá. O grau de barbárie que os palestinos estão enfrentando é do outro planeta. Então é por isso que é muito difícil tratar desse assunto, mas isso tem que ser parado. O presidente da Colômbia, que a gente falou dele agora há pouco, né, o Petro, ele pediu ao mundo inteiro, a todos os países, que se Israel não obedecer à medida de cessar-fogo que foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU, que todos os países rompam relações diplomáticas com Israel, que é o que ele prometeu fazer.
Mas não é de outro planeta não, viu, Elô? Essas imagens... Não, é desse aqui mesmo, é verdade. É desse aqui mesmo. E já houve, sabe? É. Entre 39 e 45, com uniformes, né, da SS, do Adolf Hitler, contra o povo judeu. O que o exército de Israel faz com o povo palestino é o mesmo método, é o mesmo sistema de desumanizar e de matar como se fossem insetos danosos, como fizeram com os judeus em Auschwitz, como fizeram com os judeus em Dachau, como fizeram com os judeus na Polônia, em todos os cantos, né? Esse negócio que você viu, você assiste um documentário. É coisa de nazista, entendeu? É coisa de nazista. Que a CONIB... Agora, Chico, até arriscaria dizer que... Os sionistas que brasileiros briguem comigo, mas diga. Podem brigar à vontade, isso é fato histórico, né? Sinto, está tudo documentado. Mas eu arriscaria até dizer que numa escala muito menor, né? Porque a gente não pode esquecer a proporção, foi o que os militares brasileiros fizeram com quem lutou contra a ditadura também. Inclusive, hoje é aniversário do assassinato de Edson Luiz, o estudante secundarista que foi assassinado aos 18 anos de idade. E ele é só um nome de vários, né, que a gente sabe que pereceram nas mãos da ditadura. Então, assim, essa desumanização das pessoas, ela serve para isso, né? Para você matar e justificar a barbárie. É o que o Pinochet fez no Chile, né? O que o Videla fez na Argentina. Mas ninguém detém, né? Vai, ONU, o próprio governo dos Estados Unidos, entra todo mundo, ninguém detém, ninguém segura, né, Elô? É uma determinação sem fim. Vamos continuar falando sobre isso. Eu acho que o Gustavo Petro disse tem toda a razão de ser, porque se uma Assembleia Geral da ONU já tinha condenado esse genocídio, aí você tem o Conselho de Segurança da ONU obrigando que se adote um cessar-fogo, se nada acontecer, para que adianta ter ONU? Então, os países têm que tomar uma atitude para dar moral e estrutura, solidez a essa decisão. E aí tem que partir para cortar relações e ameaçar outras coisas, porque Israel já está ameaçando o que vai fazer na próxima semana, cortar a pouca relação financeira que os bancos da Palestina têm hoje com os bancos israelenses, que é a única maneira que eles acessam o sistema internacional. Eles dependem de Israel para tudo. Então já estão dizendo que vão cortar também. Ou seja, você vai estrangulando tudo e eliminando. Exatamente, Elô, senão vai virar uma nota de repúdio, né? A gente quer uma ação concreta, de fato. Obrigada por hoje, Elô. É tão importante a gente voltar a falar sobre isso, porque não tem adjetivo para a gente dizer o que está acontecendo com os palestinos na faixa de Gaza. O que era ver o Netanyahu ser julgado e condenado, né, como os nazistas no Tribunal de Nuremberg, que tem o seu Tribunal de Nuremberg. Eu só quero justiça, sabe, Chico, para ele? Só justiça. É isso, Elô. Boa Páscoa, meus queridos. Boa Páscoa, Elô. Bom feriado. Páscoa, até semana que vem, Boa Elô. Noite. Beijo. Bom, vamos seguir também com a nossa pauta aqui. A gente vai conversar com uma convidada, assim, célebre. Vai ser um prazer receber a Lucélia Santos para conversar aqui com a gente agora. A gente continua falando sobre democracia e resistência. Vou dar boa noite. Lucélia, que prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda, querida. Prazer, boa noite. O prazer é meu. Estou aqui acompanhando o debate de vocês, importantíssimo. E é um prazer poder estar com vocês essa noite e trocar uma ideia. Vamos nessa. A Lucélia Santos, assim, dispensa apresentações, mas só porque, né? Todo mundo muito fã. É de praxe a gente fazer as apresentações. A Lucélia é atriz, ela é diretora, ambientalista também. Vamos voltar a falar sobre democracia, porque a bancada do PT na Câmara divulgou uma nota relembrando os 60 anos do golpe. E a gente teve recentemente também os vetos do presidente Lula contra as cerimônias oficiais da ditadura militar. A gente teve a seguinte nota, então, do partido. Vamos ler um trechinho aqui.
Lamentavelmente, ainda há segmentos na sociedade brasileira, inclusive com presença no Estado, abertamente saudosos dos anos de chumbo, que mantêm práticas autoritárias e truculentas, defendem rupturas do regime democrático e promovem revisionismo histórico para negar o caráter autoritário, ditatorial e violento do regime militar. A tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023 enquadra-se nesse contexto. Quero ouvir a Lucélia a respeito disso, justamente porque a gente teve esse posicionamento do presidente Lula a respeito dos atos oficiais e a gente tem, muitas vezes, as famílias, essas comissões de memória, né, dos familiares, protestando em relação a não ter um evento oficial sobre isso, e agora a gente tem também essa nota do partido. Quero ouvir sua avaliação sobre tudo isso, Lucélia. Bom, responsabilidade. Mas o Brasil precisa lembrar sempre do que foi a ditadura militar aqui, bem como o Chico passou agora rapidamente sobre a questão do nazismo, e do Hitler, e do Holocausto, e dos campos de concentração nazistas. Aliás, abro um parêntese para comentar que tem um filme em cartaz que é matéria obrigatória sobre ainda essa questão de Gaza, Israel e o sionismo e o que está acontecendo lá. Tem um filme que se chama Zona de Interesse e que mostra o que foi o Holocausto nazista sem mostrar nenhum judeu. É o filme mais importante que eu vi sobre o nazismo e o mais denso e o mais estruturado. Se vocês não viram, eu recomendo imensamente que o façam e a todos os ouvintes, porque o que os judeus estão agora repetindo contra o povo palestino é a mesma barbárie. Então, a humanidade parece que não aprende com a sua própria história. A gente não anda para frente. O mesmo eu digo em relação ao que foi a ditadura militar no Brasil nos anos de chumbo. Há hoje no Brasil, em 2024, uma certa parcela da juventude ou da própria sociedade como um todo, essa sociedade que foi zumbitizada, sei lá se existe essa palavra, mas que foi abduzida pela besta fera do governo anterior, pelo neofascista Bolsonaro, que nega que houve ditadura militar no Brasil. As pessoas duvidam de que houve, de fato, uma ditadura militar no Brasil. Eles não conheceram o que foram os porões da ditadura, as torturas, os mortos, os desaparecidos, as condenações militares e as condenações extramilitares, que eram as condenações de porão. Eles pegavam as pessoas, levavam para lá, torturavam e sumiam, matavam e sumiam com os corpos. Então, eu tinha 11 anos em 68 e comecei a fazer teatro formal e profissionalmente em 72. E eu peguei todo o cheiro, o barulho, o gosto, a presença da ditadura militar nas ruas de São Paulo. Cresci com isso. Depois, logo em seguida, eu tive uma certa lampejo de consciência, me inscrevi na Anistia Internacional e trabalhei fortemente pela volta e regresso dos presos políticos e exilados brasileiros. Eu visitava os meus companheiros na prisão, aqui na Frei Caneca, e eu tive a oportunidade de conhecer histórias de muitos deles que depois saíram com a anistia. Então, com relação a essa nota, eu acho que é isso, que o Brasil tem que lembrar, por filmes, matérias de jornal, debates públicos, nas universidades, nos debates entre estudantes, sobretudo os mais jovens, do que foi a ditadura militar nos anos 60, 70, até o início dos anos 80. Mas também tem que se lembrar, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ser cobrada, é que nós não fizemos uma anistia correta. A anistia que nós demos, que foi chamada de irrestrita, anistiou os verdugos, os torturadores. E nós temos hoje um Bolsonaro e essa turma de militares
assanhadinha por causa disso. Porque não houve punição, prisão e julgamento dos responsáveis pela tortura, pelo desaparecimento dos corpos. Muitas famílias até hoje não tiveram o direito de chorar os seus mortos, de se despedir ou de ter a certeza da morte, foram desaparecidos. Isso é dramático demais, isso é muito triste, isso é muito pesado. São os anos de chumbo que o Brasil viveu. Então, nós temos que pensar sobre isso. Uma vez eu estava andando nas ruas de Portugal e uma mulher me abordou para dizer isso: vocês erraram ao anistiar os torturadores. Então, esse comentário eu não podia deixar de fazer, porque isso não é revanchismo, isso é uma realidade histórica. E se hoje nós temos milícias no Rio de Janeiro, temos o Frazão, temos essa gente que mata sem pudor, que mata com facilidade, que mata com leviandade, é por causa disso. São os filhotes. Desculpa se o meu comentário é um pouco pesado, mas eu acho que faz parte da história do Brasil e ela é muito recente, ela é muito fresca nas nossas memórias. E a gente não pode passar batido por isso, porque senão nós continuaremos tropeçando na nossa própria história e continuaremos repetindo os nossos erros históricos. Porque talvez a gente tenha que fazer autocrítica e avaliar os pontos vulneráveis e os pontos onde nós erramos no processo democrático. Então, acho que, para já, o que eu poderia colaborar nesse debate é dizendo isso. Importantíssimo, Lucélia, o que você acaba de falar. Você tocou na própria questão da milícia. Ela é uma herança do Esquadrão da Morte, ela é uma herança daquele cenário da ditadura. Então, você tocou em pontos importantíssimos. E eu gostaria de falar de uma... Você falou na questão da anistia, e o pior é que estão preparando, nesse momento, há um movimento muito forte no Congresso, né, Chico, Gabi, para uma nova anistia, para a anistia dos malfeitos e do golpismo da turma de Bolsonaro. Então, eu gostaria de te ouvir sobre essa... A anistia inicial foi mal feita, agora estão tentando, e eu falo porque é forte o movimento no Congresso, conta inclusive com alguma simpatia do Arthur Lira, então há um movimento muito sério para anistiar todo mundo no Congresso. Então gostaria de te ouvir um pouco com a tua consciência histórica sobre esse assunto. Eu acho que isso é impossível. Em resposta a isso, bastaria... a gente está projetando, numa forma de campanha no Congresso, diariamente, aquelas cenas grosseiras e inesquecíveis do que foi o 8 de janeiro. De um senhor com a bunda de fora, fazendo cocô em cima da Constituição, o relógio de Dom João, os painéis, os afrescos de grandes artistas brasileiros que foram destruídos, o vandalismo, a violência, a falta de respeito à nação, à Constituição, aos poderes constituídos, a falta total de noção democrática que esses caras utilizaram naquela ação medonha, inenarrável, inexplicável, inaceitável, e não era previsto algo desse tamanho, ou melhor, era previsto. Eu estava em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, e eu vi, eu estava hospedada na frente do local, aliás, o hotel onde eu estava hospedada era abarrotado de bolsonaristas, fantasiados de verde e amarelo, e ali que foi, acho que, um dos palcos dos pontos de encontro e de decisões sobre aquele ataque, onde queimaram ônibus, jogaram ônibus pela ponte abaixo. Vocês são de se lembrar desse evento? Eu estava lá, eu não consegui voltar para o hotel à noite. Eu queria te perguntar Parecia disso. que eu estava no meio de uma guerra no Timor-Leste. Os ônibus, o cheiro de queimado. Quando eu tentei voltar para o hotel, ainda tinha motos, carros pegando fogo. Era uma guerra. Ali havia que se ter tomado uma atitude firme, no sentido de conter. Acho que ninguém imaginou que os caras fossem ter tanta ousadia e ir adiante. Realmente um golpe estava em curso.
Agora, isso vai ficando cada vez mais claro, os documentos apareceram, os responsáveis começam a depor e a confirmar toda a estratégia militar, de novo, para que houvesse um golpe contra a democracia, contra a eleição, contra o mandato do presidente Lula. Então, é incrível, mas isso foi perceptível no dia 12 de dezembro. Então, a crítica que eu faço é de que não houve uma medida, eu não sei se não era possível fazer isso naquele momento, porque o governo ainda não tinha sido empossado, mas não houve uma medida firme de contenção, pelo menos das intenções e dos ânimos daquela gente doida que acabou fazendo o ato do dia 8 de janeiro. Eles são inomináveis. Pedir anistia para essas pessoas é um pouco de deboche com a nação, deboche com a inteligência da sociedade brasileira, deboche com a democracia, com a Constituição. O mesmo deboche da cena do cara literalmente cagando em cima da Constituição brasileira. Essas coisas têm que estar sendo projetadas nos telões aí no Congresso todos os dias. Exato. Todos os dias. É isso. Para o Lira, para todo mundo ver, para ver se essas pessoas têm um pouco de vergonha. Esse parlamento precisa ter um pouco de austeridade sobre os princípios democráticos e as responsabilidades assumidas quando eles juraram lealdade ao assumir seus postos, seus cargos legislativos. Eu acho que, enfim, eu falo isso com uma força emocional e apaixonada muito forte, mas eu acho que realmente a gente tem que fazer filmes, a gente tem que partir para um jornalismo como esse que vocês fazem, e a gente tem que fazer campanhas contra esses abusos no Congresso Nacional. Para deixar claro quem é quem e a cara desses caras que têm a disfarçatez de falar em anistia. Exato. Pros... CP. Não, eu só queria perguntar a Lucélia rapidamente. Lucélia, que nosso tempo acabou, mas eu queria... o dia 12 de dezembro foi o dia da diplomação do presidente Lula. O país, o país ainda estava nas mãos dos selvagens bolsonaristas. Ainda tinha Braga Neto, General Helena, essa corja toda, né? Quer dizer, ali não havia o que fazer. Agora, eu queria só que você respondesse rapidamente. Quando você viu aquilo, estando em Brasília, que eu queria te perguntar na hora, o que você achou que ia acontecer? Você falou, vão derrubar a eleição. O que você pensou? Boa, Chico. Na hora eu pensei apenas o seguinte: nós temos um grande problema de segurança e eu pensei imediatamente na segurança pessoal do presidente Lula. Eu pensei, o Lula precisa muito de se cuidar, inclusive se cuidar fisicamente, porque ele era o alvo do ataque, e eu pensei que era um erro ter uma festa como a que houve no dia da posse. Eu estava lá, inclusive, foi uma festa muito bonita, mas era uma exposição muito grande, que colocava todos ali, não só o presidente Lula, mas todos ali, inclusive todos que participaram da festa. A população colocava todo mundo numa situação de muita vulnerabilidade. Eu acho que a única coisa que me veio à mente foi a total insegurança que a gente estava passando, tanto que eu não pude voltar para o hotel nessa noite. Eu não consegui voltar para o hotel nessa noite. Isso é uma insegurança de guerra. É quando você sai de casa e pensa que tem uma vida normal e a sua normalidade é atingida com atos dessas condições em que você não volta para casa, como as enchentes hoje em dia, ou os incêndios, ou as casas desbarrancando e as pessoas perdendo tudo, numa situação de emergência. O que houve dia 12 foi uma situação que mostrava claramente que a gente não estava seguro. Ok. Que alguma coisa deveria ser pensada e feita imediatamente em termos de segurança. Foi só isso que eu pensei, Chico, porque era
era muita exposição. Tá, eu quero aproveitar aqui, antes de terminar, só para lembrar que, apesar de falar que não vamos lembrar 64, no dia 4 de abril, quinta-feira da semana que vem, às 4 da tarde, 4 às 4, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o movimento Trabalhadores contra a Ditadura vai reunir o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nosso amigo Frei Beto, escritor, a cantora Vai estar Jordana. no CL também, 10h30 da manhã na segunda, tá? Frei Beto. Beto, né? Com você no Em Detalhes. Vale a pena lembrar. Então vai haver um ato, democracia sempre, 60 anos do golpe, promovido, inclusive, com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então é no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na rua João Basso, 321, no centro, né, de São Bernardo do Campo. É bom a gente saber que lá, berço do PT, do presidente Lula como político, lá vai ter um ato para protestar. Terra. Sua terra aí, coisa sua boa. Terra. O local onde o Lula saiu para a prisão de Curitiba. É isso. Bom, a gente vai chegando ao final. Eu quero agradecer a Lucélia e agradecer aos meus amigos, a pessoal da produção do ICL Notícias, segunda edição. Meu xará querido, Sai, minha musa linda, parece até uma príncipa, né? A minha amiga Gabriela, por ter me acolhido tão bem aqui no ICL Notícias, né? Já que eu deixo o jornal a partir de agora. E vamos trabalhar aí em abril num novo projeto aqui no ICL, Vem coisa boa. que a gente vai saber em breve o que virá. Né? Obrigada para Obrigado a vocês da comunidade. Obrigada a vocês. Boa Páscoa. Obrigada, boa Páscoa, Lucélia. Obrigado, Boa querido. feriado. Muito bom. A gente que agradece, Chico, mas não né, pensa Chico? que você não vai Isso, vai dar uma vir aqui na passadinha bancada, aqui, vai dar uma sim. passadinha sempre, pelo amor de Deus. Vamos sim. Inclusive, Chico Pinheiro, só para não deixar de dizer, vai estar aqui no domingo, 8 horas da noite, conversando, né, fazendo um debate, na verdade, sobre o filme O Dia que Durou 21 anos. Que vai ser Camilo Tavares. Com o Camilo Tavares, e vai ser transmitido gratuitamente para todo mundo. Vale muito a pena. Você se inscreve em icl.com.br/cinema. A gente tem também a campanha, tá? Do Golpe Nunca Mais. Então, a gente já vai falar a respeito disso também. Outra novidade que eu tinha prometido aqui no programa, os nossos membros aqui do ICL vão ter acesso a uma aula magna com a Janaína Teles, historiadora, ativista e filha da Amelinha Teles, né? O tema dessa aula é A Ditadura Revisitada, a Comissão Nacional da Verdade, 10 anos depois. Foi por meio da Comissão da Verdade que muitas famílias souberam o que aconteceu com os familiares mortos, assassinados, que estavam desaparecidos por conta da ditadura. Ela vai conversar com a gente sobre a importância de trazer à luz esses dados, essas respostas, né, para as famílias, que muitas, inclusive, até hoje, sem respostas, né, que têm os familiares desaparecidos, e a gente vai preservar a memória desses momentos difíceis da nossa história, né, que a gente não pode se esquecer, como a gente estava conversando agora também com a Lucélia, na esperança da gente não repetir esses mesmos erros. Então, para garantir o acesso à aula magna, icln2.com.br e também todos os brindes especiais da nossa campanha, né, do Golpe Nunca Mais. Para você ter acesso a eles, precisa se inscrever até domingo agora. Então, vamos nessa. Gente, não é uma despedida. Não, é uma ciranda. Vamos juntos. Obrigada. Obrigado a vocês todos. Que prazer estar do seu lado em todos esses meses. Vamos dar um abraço, meu então, querido, ao invés de ciranda? Minha querida. Vamos terminar abraçadinhos. Vamos nessa. Boa noite, Vamos nessa. gente. A luta continua. Bom feriado. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpe de Estado. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil.
E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo no Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL.